Queridos irmãos, que alegria voltar ao Expondo as Escrituras, rever muitos de vocês e juntos estudar a palavra do Senhor, louvar o seu nome. Obrigado, pastor Mano, pelo louvor que sempre nos edifica tanto. Obrigado, pastor Cláudio, pelo convite de voltar aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Oséias capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Até aqui a leitura, final do capítulo 5. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender o que está escrito e de que maneira isso se aplica para nós hoje. Te agradecemos pela Tua palavra, toda ela inspirada, toda ela útil, para repreensão, correção, para educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecer a Tua vontade revelada na Escritura. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Queridos, deixe-me dar algum contexto antes da gente entrar na exposição desse capítulo 3 do profeta Oséias. Eu estou pregando aqui na igreja desde ontem, por ocasião, isso é por amor aos que não estavam aqui domingo. Estou pregando desde ontem de manhã, preguei pela manhã e à noite, por ocasião dos 152 anos de aniversário dessa igreja. E eu sabia que ia pregar hoje à noite também, pensei em uma série de sermões curta, e que fosse completo em si. E então foi quando me lembrei do início de Oséias. Oséias tem mais de 3 capítulos, mas os 3 primeiros capítulos, eles têm uma coisa em comum. Eles falam da relação de Deus com Israel usando a analogia do casamento. E no caso, o casamento do profeta Oséias, que casou com Gomer. Então é isso que tem em comum os 3 primeiros capítulos. O cenário do primeiro capítulo é o da família. Quando Oséias casa com Gomer, tem 3 filhos e Deus nomeia os 3 filhos. Próximo cenário no capítulo 2 já é do tribunal. Deus querendo o divórcio de Israel, Oséias querendo o divórcio de Gomer porque ela se prostituiu, saiu de casa, arrumou os amantes, como ela era antes de casar. E aqui no capítulo 3 o cenário é o mercado público, onde Gomer está lá, e é vendida como escrava e comprada pelo ex-marido. Tudo isso falando da relação de Deus com o Reino do Norte. O texto é desafiador, ele é gráfico, não pode ser para menor de 18 anos, não tem ninguém não, né? Não. É a linguagem forte que Oséias usa. Eu estava explicando ontem que o capítulo 2 vem na forma de poesia, porque a poesia, que é o estilo literário predileto dos profetas, você vai encontrar poesia em quase todos os profetas. Capítulo 2 é na forma de poesia, porque transmite mais emoção, porque é mais fácil de memorizar, coloca o profeta na tradição profética desde os tempos do Pentateuco, quando o Cântico de Moisés é uma poesia, o Cântico de Miriam é uma poesia e assim por diante. Aqui Deus volta a falar em prosa, conversar com Oséias, e Oséias
então falando para o povo de Deus. Então, isso aqui, em linhas gerais, a razão pela qual estamos falando hoje, encerrando hoje à noite a série em Oséias com o capítulo 3. Mas eu vou também dar um pouquinho de contexto do que é que nós já vimos em mais detalhes, para vocês entenderem. Sem isso não dá para entender o capítulo 3, se você não entender o capítulo 1 e 2. Então vamos para o básico, para o que lança o fundamento da compreensão. Bom, Oséias, o profeta, era uma pessoa relativamente desconhecida, ele não era sacerdote, ele não era levita. Deus o levantou no reino do norte, num tempo de apostasia e idolatria. O reino do norte era composto de 10 tribos que se desligaram da dinastia de Davi por ocasião da discussão entre Roboão e Jeroboão a respeito dos impostos. Salomão tinha mantido o reino unido, mas o filho dele não era tão sábio e, por falta de política hábil, ele acabou dividindo o reino. 10 tribos foram para o norte com Jeroboão, ficaram na região de Samaria, tomaram Samaria como capital, e Jeroboão, muito esperto, ele sabendo que quando houvesse as grandes festas de Israel, os israelitas iam descer para o reino do sul para cultuar a Deus no templo de Jerusalém, ele construiu santuários no norte, colocou bezerros de ouro, Gilgal, Betel, norte de Dan, e disse aos israelitas: esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, vocês não têm que ir lá no sul, lá para Jerusalém, adorar a Deus, vocês podem adorar a Deus aqui. E com isso precipitou todo o reino do norte, os israelitas que moravam lá, na mais crassa, profunda idolatria. Eles passaram a adorar não somente os bezerros de ouro, mas a adorar Baal, adorar formas de Baal, que é Baalins, é o plural, Astarote, todos os deuses relacionados com fertilidade e prosperidade. Então, vocês veem que não é novo, né? É muito antigo isso de pessoas buscarem a Deus por conta do que Deus pode dar. Então, os cultos da fertilidade, da prosperidade eram comuns entre os cananeus, e Israel adotou aquilo ali. Deus nunca tinha prometido nada que não estivesse ligado à sua aliança, mas os israelitas queriam prosperidade e assim por diante. E prósperos eles eram, porque agora, na época de Oséias, o rei era Jeroboão II, que era um rei muito hábil, tinha costurado alianças com o Egito, com outros povos, de maneira que havia uma certa prosperidade no tempo de Oséias, mas a corrupção era generalizada, institucionalizada, idolatria havia em todo lugar, e Deus levantou então o profeta como último apelo. Vocês sabem que o profeta era o homem da hora. Deus levantava o profeta quando os reis falhavam, quando os sacerdotes falhavam, quando os juízes falhavam, aí Deus levantava um profeta. Às vezes um boiadeiro como Amós, um vaqueiro como Amós, ou alguém desconhecido como Oséias, a quem Deus revelava a sua palavra e avisava o povo que se arrependesse, porque o juízo estava próximo. Oséias teve um ministério longo. Logo no verso 1, ele é dito aí que ele foi profeta durante o tempo de Uzias, de Ezequias, vários outros nomes aí que vocês podem ver no capítulo 1, verso 1, e durante o tempo de Jeroboão II. Ele foi, como eu disse, provavelmente o último profeta que Deus levantou para falar no Reino do Norte, antes da invasão à Síria em 722, quando então o Reino do Norte foi destruído. Então, ele é o último aviso de Deus para o Reino do Norte. É o último aviso de Deus para o Reino do Norte. Então, isso nós vimos. Nós vimos que ele começa o livro dizendo quando Deus falou com ele a primeira vez. Deus apareceu para ele e, em vez de dizer assim, vai para o povo e manda se arrepender, ele diz assim, vai casar com uma prostituta. Uma ordem estranha, não é? Especialmente num povo onde a prostituição era proibida por lei, ameaçado inclusive com morte, e mesmo que o Reino do Norte ainda já estivesse bem degradado e bem corrompido, ainda assim havia círculo de judeus piedosos, temiam a Deus,
onde prostitutas e mulheres infiéis eram mal vistas. E agora Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Não é a primeira vez que Deus faz isso com um profeta. Não é a primeira vez. Oséias foi contemporâneo de Isaías, viveu na mesma época. Isaías, Amós e Miqueias. Deus mandou Isaías andar 6 anos nu. Eu não sei o que é pior, se a sorte de Oséias ou a sorte de Isaías. Ezequiel teve que cozinhar a comida dele em esterco humano durante anos. Então, nesses casos, o profeta era a mensagem. Então, ele não trazia a mensagem, ele era a mensagem. Deus estava encenando, dramatizando alguma verdade que ele queria transmitir ao seu povo. E a gente vai ver que o que Deus queria quando apareceu a Oséias e mandou ele casar com a prostituta era exatamente ilustrar o fato de que Deus, o marido de Israel, Deus que tinha uma aliança com Israel, foi traído por Israel na hora que Israel começou a adorar outros deuses, quebrou a aliança, foi infiel, praticou prostituição. Quando você encontrar a palavra prostituição em Oséias, geralmente significa idolatria, quando não prostituição mesmo, mas simboliza idolatria. Deus tinha uma aliança com Israel. Nessa aliança, Deus prometia ser o único Deus de Israel, e Israel teria que prometer que Deus seria o seu único Deus, e Deus, em troca, diria que Israel era o único povo dele. Era um contrato de exclusividade. Eu sou teu e tu és meu. Esse era o contrato de Deus com Israel. Então, na hora que Israel vai para outros deuses, quebrado está o contrato, a aliança. E é isso que o casamento de Oséias com Gomer representa. E não ficou só aí. Deus mandou que ele tivesse filhos com Gomer, o nome dessa mulher, da qual a gente também não sabe nada, a não ser que ela era uma prostituta, e muitas havia naquela época. Deus ordena que ele se case com Gomer e que tenha filhos com ela, que seriam filhos de uma prostituta. A fama ficaria para sempre. E quando nasce o primeiro, Deus aparece a Oséias e diz: nem pense que você vai botar o nome de Jacó, de José, de Abraão. Não, o nome dele vai ser Jezreel. Por que Jezreel? Jezreel era o nome de um vale onde Jeú havia acabado com a dinastia de Acabe, que era o legítimo sucessor do trono. E é de onde vem a dinastia de Jeroboão II, que estava no trono na época de Oséias. É Deus dizendo: eu me lembrei agora dos pecados de Jeú e dos pecados dos ascendentes de Jeroboão, e eu vou destruir Israel no vale de Jezreel. Jezreel vai outra vez ser símbolo de desgraça, de mortandade que eu vou fazer. É uma referência à invasão à Síria que haveria de acontecer. Tudo bem, aí nasce uma menina. E Deus diz: nem pense que vai botar o nome de Rebeca, de Ruth, não. O nome dela vai ser Lo-Ruhamá, que significa não amada. Já pensou o nome de uma menina não amada? O bullying que ela sofreu na escola hebraica, não é? Quando o pessoal diz: como é teu nome? Por que teu nome? E era a chance que Oséias tinha para dizer: Deus mandou botar esse nome porque nós não somos mais amados por Deus. Nós não estamos mais no favor de Deus por conta dos nossos pecados. E nasce o terceiro, que é um menino. E Deus aparece outra vez a Oséias e diz: o nome dele vai ser Lo-Ami, que significa não meu povo. Vocês não são mais o meu povo. Não é que não era. Deus nunca quebrou a aliança com Israel, mas que Deus não iria mais tratar Israel com os privilégios do pacto, com as bênçãos prometidas no pacto. Aquilo ali estava encerrado. Lo-Ami, não meu povo, significando que o juízo de Deus estava por vir sobre a nação de Israel. E aí nós chegamos, isso foi o capítulo 1. No capítulo 2, Oséias aparece. Oséias entra com um
processo contra a mulher por conta de infidelidade. E Deus falando diz, eu tenho uma contenda com Israel, porque ela não é mais a minha esposa, porque me traiu. E aí o capítulo 2, na forma de poesia, narra primeiro as acusações que Deus tem contra Israel, e aí enumera a idolatria. E o pior de todos os pecados, na minha avaliação, é que Israel, quando foi adorar outros deuses, ele levou o melhor das suas vinhas, do linho, do trigo, e oferecia no culto a esses deuses, dizendo, foram esses deuses que me deram prosperidade. Esquecido que foi Deus quem os tirou da terra do Egito, levou para a terra prometida e os abençoou. Então, era, além de idolatria, ingratidão. Você já pensou? Um homem ser traído pela sua esposa com o seu inimigo, e a mulher se bandear para ele, levar todos os bens, dizendo assim, foi o meu amante que me deu tudo isso. Esqueceu do marido, traiu o marido, esqueceu os benefícios que o marido tinha dado. Era isso que Israel estava fazendo com Deus. E o caso familiar de Oséias ilustrava muito bem isso aí. Só que no final do capítulo 1 e no final do capítulo 2 também, Deus promete um dia restaurar Israel. Deus vai se apiedar, Deus vai chamar Israel, vai falar ao seu coração, Deus vai limpar a boca de Israel do nome dos deuses, de forma que nunca mais esses nomes serão repetidos ou falados, e Deus vai se reconciliar e restaurar e dar um rei que domine sobre os dois reinos, vai juntar o reino do norte, 10 tribos, com o reino do sul, Judá e Benjamim, e eles terão um só rei sobre eles, que será o filho de Davi. É assim que termina o capítulo 2. E agora nós chegamos no capítulo 3. Se no capítulo 1 o cenário era a casa, no capítulo 2 o cenário era o tribunal, no capítulo 3 o cenário é a praça pública, onde havia o comércio. O comércio era feito naquela época na praça pública. Aliás, em algumas cidades do interior até hoje tem essa prática, não é? Praça pública, lá no centro da cidade, onde tem a feira, você pode comprar de tudo. No Antigo Oriente, nas grandes cidades, na praça você podia comprar tudo, inclusive escravos. E é lá que nós vamos encontrar Oséias. Então é isso que nós queremos ver nessa noite, e vamos começar com a ordem que Deus dá a Oséias, do verso 1 até o verso 1. Oséias, capítulo 3, verso 1. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. A grande questão aqui no verso 1 é quem é essa mulher. Ela é diferente de Gomer, é uma outra mulher, porque o texto está dizendo, vá outra vez e ame uma mulher. Então, os intérpretes, eles não têm unanimidade sobre isso. Porque as duas possibilidades são, isso aqui é uma segunda mulher, ou é a primeira, é Gomer. É Gomer que está sendo referida aqui. Tanto é que a NVI, a Mensagem, a NVT, já traduziram, vá e ame sua esposa outra vez. Pode procurar aí na tradução, que eles já traduziram assim, interpretaram assim, que eu acho que é a interpretação correta. Porque senão, você vai colocar aqui mais uma personagem, e Deus não tem uma outra mulher. É Deus e Israel, é Oséias e a esposa dele. A outra mulher simbolizaria o quê? Já que Cristo só tem um povo. E complica a narrativa. Então, eu sou de opinião de que o texto aqui está se referindo a Gomer. Uma tradução que poderia ser, que a gente poderia adotar, é a tradução da NVI. Vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Embora ela cometa adultério com um amante. Eu entendo que Deus está se referindo a Gomer. Se essa interpretação está correta, o pano de fundo, e a gente tem que usar um pouquinho de imaginação aqui,
se a interpretação está correta, o que teria acontecido na vida de Oséias e de Gomer é o seguinte: Oséias se casou com Gomer, que era uma prostituta. Depois de casados e terem filhos, Gomer traiu Oséias. Era uma prostituta não arrependida, né? Ela não continuou com as prostituições e traiu Oséias e foi embora com um dos amantes. Foi embora. Depois de ter sido usada e abusada, ela foi largada e se viu absolutamente sem nada. Foi parar na praça pública para ser vendida como escrava. Quando Deus diz para Oséias: vá e ame a sua esposa outra vez, ele está dizendo: vá e resgate a sua ex-mulher. Mesmo que ela tenha traído você, mesmo que ela fez o que fez com você, vá e ame a sua esposa. Amar aqui é concreto, é uma ação concreta. Como concretas são as ações do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo, deu o seu Filho. Não é um sentimento vazio, mas é o amor do qual ações concretas são feitas. Vá e ame sua esposa outra vez, ainda que ela cometa adultério com um amante ou vários. Ela foi largada pelo amante, acabou virando escrava e Deus mandou Oséias buscá-la. Oséias foi em busca dela e a comprou por 15 peças de prata, 50 quilos de cevada, que não era, em termos da moeda corrente daquela época, do preço naquela época, não era muita coisa. E trouxe Gomer para casa. Quem de nós faria isso? Oséias fez porque Deus apareceu e disse: você vai ter que fazer isso. Como eu disse, a mensagem não era aquilo que o profeta dizia, no caso de Oséias, nos 3 primeiros capítulos. Mas ele era a mensagem. O profeta era a mensagem. Hoje em dia eu não sei se Deus faz isso com a gente, porque dificilmente apareceu, depois do Antigo Testamento estar completo e dos apóstolos terem passado, dificilmente Deus levantou alguém que tivesse voz mundial e que falasse pelo povo de Deus e ao povo de Deus e que representasse a vontade de Deus. O que você tem hoje é gente se dizendo profeta, mas geralmente ministram na igreja local, tem os seus que acreditam nele e os que não acreditam. Não era o caso de profetas como Isaías, como Ezequiel, Daniel, que falavam para a nação inteira. Então, desde a morte dos apóstolos e do período pós-apostólico até hoje, não apareceu ninguém com essa autoridade. E os que apareceram, como os reformadores, nenhum deles reivindicou esse tipo de revelação e de autoridade sobre o mundo cristão. Sempre apontando para a Escritura e dizendo: palavra de Deus é a revelação última e final, sola Escritura. Nenhum deles disse: Deus me apareceu e mandou que eu fizesse isso, isso e isso, então ouçam a palavra de Deus. Não. Todos eles apontavam para a revelação escrita, final, perfeita de Deus, que são o Antigo e o Novo Testamentos. Então, o que é que tudo aquilo representava? O que é que Deus queria mostrar com esse drama na vida de Oséias? Bom, Deus tinha uma aliança com Israel, já falei isso, feita no Sinai, depois da saída do Egito, onde ele seria o único Deus de Israel, Israel seu povo exclusivo. Israel quebrou a aliança, abandonou o culto ao Senhor. Diz aqui o texto: olharam para outros deuses. Olhar para outros deuses é mais do que simplesmente dar uma olhada para uma imagem de Baal. É olhar com desejos, é um olhar de cobiça, de querer ir lá e ter algum tipo de relação com aquele Deus. Como já disse, bezerros de ouro, etc. Não vou repetir. Final do verso 2, verso 1, Deus diz: ainda que eles amem bolos de passa. Que é isso? Bolo de passa é bom, é gostoso, né? Só que nos rituais dos deuses da fertilidade naquela época, os doces de passa, os bolos de passa, eram como o pão da ceia. Da mesma forma que a gente usa o pão da ceia para simbolizar algo que nós acreditamos, as passas simbolizavam, bolos de passa simbolizavam as bênçãos de prosperidade que Baal e seus acólitos traziam a quem os adorasse. Então, amar os bolos de passa significa eles amam celebrar as celebrações e os cultos feitos a estes deuses lá nos santuários.
Tudo isso representava prostituição e adultério espiritual. Israel traiu o Senhor com falsos deuses e seus ídolos abomináveis. Entretanto, Deus ainda amava Israel e haveria de resgatá-lo da sua escravidão espiritual, da sua idolatria, condenação e perdição. Não tem como não ver Cristo aqui, não é verdade? O amor de Deus foi tal e continua sendo tal pelo seu povo, que Ele enviou, que Ele veio nos comprar. A Bíblia está cheia de expressões do tipo: nós fomos comprados por preço. E o preço é o sangue de Cristo. Ele nos encontrou no mercado de escravos, abusados, usados, largados, sem ter ninguém. Pagou o preço por nós, nos amou e nos levou para casa. O Antigo Testamento está cheio de figuras, tipos, ilustrações, histórias que apontam para Cristo e o drama da redenção. É um grande erro que começou com Marcião no século II, querer separar o Antigo Testamento do Novo. É um grande erro você pensar que Evangelho só está no Novo Testamento. É um grande erro você dizer que Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Com isso você quer dizer que só o que está de acordo com Cristo, o amor de Cristo, é que é inspirado por Deus, quando todo o Antigo Testamento aponta para a obra de Cristo. É uma unidade. Você não pode achar um cânon dentro do cânon, um evangelho dentro do evangelho. É uma história só, a história da redenção. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história, que culmina com a encarnação do seu Filho, na plenitude dos tempos. Vamos falar sobre a plenitude dos tempos daqui a pouco também, que está aqui também. Então, lembremos isso toda vez que alguém chegar para você e disser assim: o Antigo Testamento é chato, o Antigo Testamento, não sei porque é que vale a pena, por que é que tu fica só com o Novo? Sem o Antigo, você não vai entender o Novo nunca. Não faz sentido. E aqui você encontra já profetizado tudo aquilo que o Novo Testamento registra como consumado. Fomos comprados, resgatados, redimidos pelo sangue precioso de Cristo, por conta do grande amor de Deus por nós, por conta da aliança que Ele tem em Cristo Jesus com o seu povo, que Ele elegeu, predestinou e escolheu antes da fundação do mundo. Por esses que o Senhor Jesus, ele não libertou todo escravo que estava lá. Oséias não comprou toda escrava que estava lá. Ele foi atrás de Gomer e pagou o preço dela. Tinha outras escravas lá, mas ele libertou Gomer, porque Deus tem um povo, amado, querido, com quem Ele desposou lá na eternidade, mediante Cristo Jesus. Muito bem, isso aqui é a primeira parte do capítulo 3. Agora temos a palavra de Oséias a Gomer, depois de tê-la comprado e levado para casa. O que nós vimos, ele foi no mercado de escravos, comprou a mulher, levou para casa. E disse o seguinte a ela, versos 3 e 4. Eu disse a ela, profeta falando, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. E aí vem a explicação. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. O que é que Oséias disse à mulher quando a levou para casa, como um ato de amor e de redenção? Primeiro, que ela ia ficar com ele muito tempo, está aí no verso 3. E que durante esse tempo, segundo lugar, ela não deveria se prostituir mais, como ela havia feito, ainda no verso 3. O próprio Oséias não ia ter relações com ela. É assim que você deve interpretar o final do verso 3. Eu farei o mesmo em relação a você. Você não vai ter relações com homem nenhum e eu vou fazer o mesmo com relação a você. Eu também não vou ter relações com você. Em outras palavras, Oséias está dizendo para ela, nós vamos passar um longo período de abstinência da intimidade sexual. Você não vai ser de homem nenhum e eu também não vou ter relações com você. Nós vamos viver em abstinência sexual. Bom, já que o casamento de Oséias e Gomer revelavam a relação de Israel com Deus, qual a razão para aquilo?
A resposta é que Israel ficaria um longo tempo no exílio assírio. Israel seria levado para o exílio assírio e ficaria sem aquelas coisas centrais da sua vida e da religião que a marcavam como nação e como igreja. A vida nacional seria abalada. Veja o que diz aí o final do verso 3, o verso 4. Os filhos de Israel ficarão muito tempo sem rei e sem príncipe, ou seja, a vida nacional seria totalmente abalada, eles não teriam mais rei e nem o filho do rei para ocupar o trono, que seria o príncipe. A vida religiosa deles, eles ficariam sem sacrifício, porque o templo seria destruído, o altar seria destruído, eles seriam levados para fora da terra prometida. Eles não teriam estola sacerdotal, quer dizer, não teria mais sacerdotes para oficiar, até porque, quando houve a invasão à Síria, muitos dos levitas preferiram, aliás, quando teve a divisão entre os dois reinos, muitos levitas preferiram ficar no Reino do Sul por conta do templo, que era onde eles ministravam. Então, o que sobrou, Jeroboão colocou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, não deviam estar lá, tinham alguns da tribo de Levi, mas até isso seria levado na invasão assíria. E também eles ficariam sem os seus ídolos, final do verso 4. É como se Deus tivesse decidido que continuaria casado com Israel, mas ficaria em silêncio, não teria intimidade nenhuma com Israel durante o tempo do exílio. E foi o que aconteceu. As 10 tribos foram, 200 anos depois elas voltaram, quando completou 70 anos de Judá no exílio. E não vieram todos. Vieram alguns membros de algumas das tribos do Reino do Norte, Zebulon, Azer, Naftali. A gente sabe porque, às vezes, são citados no Novo Testamento, como, por exemplo, Ana profetiza, que é dita que ela era da tribo de Azer. Então, com certeza, essa tribo regressou com o retorno dos judeus, conforme nós lemos em Esdras e Neemias. Mas Israel ficou sem os símbolos e os meios pelos quais teria comunhão com Deus. O que equivaleria a estar casado e não ter relação. É esse o ponto aqui. É tenebroso a vida do profeta, né? Tenebroso. Mas era exatamente colocando em linguagem que todo mundo pode entender, mas claro que é isso impossível. O profeta Osés, como se Osés perguntasse, quer que desenhe? Mais claro do que isso é impossível, ele está dizendo, vocês vão ser levados para o cativeiro por conta do adultério espiritual. Eu amo vocês, resgatei vocês, vocês são o meu povo, mas a disciplina vocês vão ter que sofrer. Nós estaremos casados, mas sem relações. Nós estaremos casados e vocês não terão acesso a mim, não terão mais rei, vocês não vão ter príncipe, não vai ter sacerdote, não vai ter mais sacrifícios, não vai ter mais altar, não vai ter mais templo, não vai ter mais nada que simbolize a minha presença no meio de vocês. Por causa de tudo que vocês fizeram. E última parte do capítulo 3 está no verso 5, que termina como os demais capítulos também. Deus, na sua misericórdia, ele fala da restauração. Ele fala da restauração de Israel. Verso 5. Depois desse período aí, sem os símbolos e os sinais da religião verdadeira, depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Gente, que coisa maravilhosa. Olha que promessa aqui no Antigo Testamento. O que é que aconteceria depois desse período de exílio? O que haveria de acontecer? Ele diz aqui, Oséias fala, Deus falando para Oséias, diz que os filhos de Israel voltariam e buscariam o Senhor seu Deus. Eles buscariam a Davi seu rei, tremendo se aproximariam do Senhor e da sua bondade. Era isso que haveria de acontecer, ou seja, uma reconciliação. Deus outra vez se deixaria achar, outra vez eles voltariam a ter intimidade, um relacionamento íntimo, mediante os meios de graça, mediante a comunhão com Deus no lugar
na maneira e através dos instrumentos que Deus havia determinado na sua lei. Segundo, eles procurariam Davi, seu rei. O rei modelo. Davi foi o rei modelo de Israel, apesar dos pecados cometidos, mas o seu coração sempre foi um coração que amava a Deus. Amava a Deus. Ele nunca adorou outros deuses, mas ele sempre foi temente a Deus. E a grande esperança de Israel sempre foi que um dia um descendente de Davi se assentaria no trono de Israel, unindo as tribos num futuro glorioso, num mundo restaurado. E está profetizado aqui, que os filhos de Israel voltariam e buscariam o Senhor e Davi, seu rei. E que tremendo se aproximariam do Senhor e da sua bondade, tremendo com vergonha do que fizeram, tremendo se sentindo culpados, tremendo na expectativa de serem perdoados, tremendo porque viam a diferença entre o grande Deus e a miséria que eles eram, mas confiando na bondade de Deus. E quando é que isso aconteceria? E aqui está o ponto mais importante que eu acho do verso 5. Oséias diz aí, vou ler o versículo todo para vocês verem em contexto. Depois do exílio, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, essa é a expressão que eu quero expor um pouquinho. E nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Antes de entrar na explicação do que é que significa últimos dias aqui, e nos profetas em geral, eu quero lembrar você a natureza da profecia. A profecia, às vezes o profeta, ele via duas coisas como se fosse uma só. E ele profetiza de tal maneira que você percebe que não há um cumprimento, mas alguns. Eu gosto de usar a ilustração. Quando eu era noivo da Minka, nós fomos com a família dela para a Suíça. Chique, né? Mas foi pago pelo sogro, quero só dizer isso. Não foi por mim, não. E lá a gente alugou um carro para subir os Alpes. Coisa mais linda do mundo. Período maravilhoso, cheio de neve. À medida que a gente ia subindo as montanhas, né, fazendo um círculo assim, começamos a avistar uma montanha que era chamada de Jungfrau, é uma das mais conhecidas, belíssima, coberta de neve. E olhando, você tinha a impressão que era um maciço só, era uma montanha só. Mas à medida que o carro ia fazendo a curva, né, você ia vendo em perspectiva. E por detrás daquela montanha tinha outra e tinha outra. Mas daquele ângulo que a gente estava vendo, parecia uma montanha só. O profeta falava como se fosse uma coisa só, mas à medida que a história se desenvolvia, ficava claro que por detrás havia não um cumprimento, mas 2, 3. É o caso aqui. Quando se fala da restauração de Israel, nesse caso, depois do exílio, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, se refere à primeira montanha, é o retorno de Israel para a terra prometida, que aconteceu debaixo de Esdras e Neemias, depois de 70 anos no cativeiro. Isso aí foi cerca de 450 anos antes de Cristo. Mas não esgotou a profecia. Quando você estuda o que é que os profetas falam sobre a restauração de Israel, é algo muito mais grandioso do que aconteceu naquele retorno da Babilônia para a terra prometida. Israel, quando foi levado para o exílio, somando o Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte 722 a.C., Reino do Sul 500 e poucos, 150 anos de diferença. Somando tudo, havia quase 2 milhões de pessoas. No retorno, não havia 100 mil. E o segundo templo era tão pequeno com relação ao templo de Salomão, que diz lá que alguns dos anciãos que estavam presentes e que tinham visto o templo de Salomão, eles choravam. E o profeta ainda disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, evidentemente, não estava falando daquilo ali, mas de alguma coisa mais adiante. Tem alguma coisa mais gloriosa. Existe ainda um cumprimento dessas promessas de restauração de Israel. E no entendimento da fé reformada, essas promessas, elas se cumprem na igreja. Israel é
a igreja é o Israel de Deus. O verdadeiro judeu é aquele que tem a mesma fé que Abraão teve. A verdadeira circuncisão não é a circuncisão física, mas é a circuncisão do coração. Paulo termina a carta aos Gálatas se referindo ao Israel de Deus, que somos nós, remanescente fiel. Aqueles que, através da Escritura, sempre creram nas promessas. Primeiro os judeus, depois os gentios. Essas promessas se cumprem no filho de Davi, o rei que se assentou no trono, Cristo, que ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, sentou à direita de Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Se ele está sentado no trono do universo, quem pode o maior, pode o menor. Ele está sentado no trono de Israel. E eu ainda digo que ainda não esgotou, porque quando o rei vier em glória, ele vai ressuscitar os mortos, julgar o mundo, nos dar corpos gloriosos e criar um novo céu e uma nova terra, onde haverá paz, onde o leão vai brincar com o bezerro, onde a criança vai meter a mão no buraco da víbora e nada vai lhe acontecer, onde morte não haverá, novo céu e nova terra. Todas essas promessas de restauração. A última montanha é a fase final da história da redenção, é a glorificação no novo céu e na nova terra. Então, quando você ler essas promessas, você tem que lembrar disso aqui. Agora vamos lá, que está dito nos últimos dias. Últimos dias, tem vários, aparece, em Isaías é onde aparece mais, a expressão últimos dias. Ela aparece várias vezes, significa, eu vou resumir para você, para ficar mais fácil, significa em linhas gerais o seguinte: primeiro, o tempo da restauração de Israel e de Judá, já mencionei isso aqui. Significa também o tempo de julgamento divino sobre os ímpios e de bênção abundante para os fiéis, é isso que significa. Significa o tempo da vinda de um descendente de Davi, o Messias que reinaria com justiça. Você vai encontrar os profetas dizendo: e acontecerá que nos últimos dias Davi reinará sobre eles. Davi já tinha morrido. Davi reinará sobre eles e assim por diante. É o início de uma ordem espiritual, nova ordem espiritual, em que o povo conhecerá o Senhor de maneira mais profunda e haverá obediência voluntária e perdão abundante, como está dito aqui. Nos últimos dias, Israel vai se aproximar de Deus e de Davi com o coração tremendo, buscando a Deus de todo o coração, se reconciliando com Ele. No Novo Testamento, os apóstolos interpretaram essa expressão à luz da vinda de Cristo. Veja, por exemplo, Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Últimos dias não é ele dizendo assim, né? Até mês passado ele falou conosco. Não, últimos dias é uma expressão escatológica que fala da consumação, esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Isso é os últimos dias, o fim dos tempos, a última hora. Filhinho, já é chegada a última hora, diz o apóstolo João. 1 de Timóteo, capítulo 4, e acontecerá que nos últimos dias se levantarão homens, falando coisas absurdas, guiados pelos espíritos malignos. Paulo diz, se referindo às Escrituras: tudo que antes foi escrito, para o nosso bem foi escrito, para nós sobre quem os últimos dias têm raiado. Os últimos dias já começaram com a ressurreição de Cristo e terminarão com a vinda dele. É assim que o Novo Testamento interpreta os últimos dias. Se você pensa nos últimos dias apenas como um momento no futuro, ainda que vai chegar um evento especial, eu tenho uma boa notícia: isso aí já começou os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Por que é chamado de últimos dias? Porque é o fim do calendário desse mundo como nós conhecemos. Não tem mais nada depois nesse mundo, porque esse mundo vai ser julgado, destruído e transformado em novo céu e nova terra. Então é isso que nós esperamos, essa é a nossa esperança. Às vezes a gente pergunta para o crente: o que é que você queria mais na vida? Morrer e ir para o céu. Mas só? Porque não é o fim, o céu é estado intermediário. O fim é quando Cristo vier e tiver a ressurreição dos mortos, aí sim, com um corpo glorioso, glorificado, nós vamos entrar no novo céu e na nova terra, que é superior em glória ao Éden. Por quê? O Éden era maravilhoso, mas no Éden
pecado era uma possibilidade. No novo céu e na nova terra, o pecado não é mais uma possibilidade, porque ele já foi vencido e foi julgado cosmicamente. É um problema resolvido. Nunca mais o pecado vai entrar na criação de Deus. É isso que significa últimos dias. Quando é que tudo isso de Oséias se cumpriu? Eu já adiantei, vou pular essa parte. Isso. Quem quiser saber pode ver os vídeos de ontem. A palavra que eu queria dar de término para vocês nessa noite é uma palavra de encorajamento. A vida é difícil, tentações são muitas, nossos pecados impõem uma tarifa, eu usei a palavra tarifa, meu Deus. O pecado impõe uma taxação, também não, uma carga muito grande sobre nós, não é verdade? A gente arrasta durante anos culpa, medo, incerteza do relacionamento com Deus. Mas eu queria que você visse aqui um Deus fiel, um Deus que é amor, tem misericórdia, e que vem atrás do seu povo, membros do seu povo, infiéis, adúlteros, e vai buscá-los, porque redimidos no sangue de Cristo. Se você está se sentindo assim, como Gomer, lá no mercado, escrava, largada, existe um resgatador, Oséias, que é da mesma raiz de Josué, que é da mesma raiz de Salvador, Jesus. Há um resgatador, creia nisso, e venha para esse Deus em compaixão e misericórdia. Que Ele abençoe sua vida, nossa vida, e tenha compaixão de nós, em tudo. Amém?